Olá, esse é o canal Hoje News, trazendo informações, opinião e entretenimento. A partir de agora nós vamos conversar com o Dr. Paulo Goiás, advogado eleitoral e o especialista no serpentário político dos bastidores em Brasília, tanto no Congresso como da Suprema Corte. Vamos abordar um tema que está em discussão na Câmara, começou na Câmara, que é a reforma eleitoral. Mas não é essa reforma eleitoral, que vai ter eleição, não. É sobre a atuação, novamente, do Judiciário, principalmente dos tribunais regionais eleitorais, que cada um adota uma medida, toda eleição é uma confusão que acaba desaguando, acaba terminando lá no Tribunal Superior Eleitoral. O que significa isso? Significa que cada tribunal regional adota uma determinada norma e essas normas são questionadas, obviamente, o prejudicado recorre ao Tribunal Superior e deságua na Suprema Corte. O presidente da Câmara, deputado federal Arthur Lira, ele já discutiu com o ministro Barroso uma forma, ele quer fazer em conjunto uma reforma que unifique a linguagem em todo o país, inclusive sobre cota racial, gênero, distribuição do fundo partidário, enfim. O doutor Paulo, ele conhece muito bem esses caminhos, essa trilha de pedras que é a justiça eleitoral brasileira, principalmente nos estados. Ele vai contar um pouco para a gente como é que ele está vendo aí essa movimentação do presidente Arthur Lira. Doutor Paulo, seja bem-vindo, muito obrigado aí, mais uma vez, participando aí com esse bate-papo conosco e trazendo aí para todos o esclarecimento aí, com informações e opinião que certamente vão contribuir na elaboração do que a gente pensa em relação à política e o judiciário brasileiro de um modo geral. Começo aí, doutor Paulo, com essa explanação. O que o senhor acha? Vai ter mudança mesmo? Será que isso vai melhorar ou piorar para quem disputa eleição? Bom, a você, Silvestre, meu abraço, a todos os que estão nos ouvindo, nosso abraço. Realmente já é uma vontade, a grande maioria dos deputados federais, que a eleição, primeiro, ela seja geral. Ela seja para presidente, a vereador, todo no mesmo ano, todos com mandato de 5 anos. Nesse processo existe um problema. Se acontecer um fenômeno eleitoral de um grande líder nacional puxar a eleição da maioria de governadores, deputados, senadores, prefeitos e vereadores, ele vai ter uma força incalculável dentro do país durante 5 anos. E isso pode gerar problemas para a democracia. Então, há um grupo também contrário a esse entendimento. Segundo lugar, o outro problema é o fundo eleitoral. O fundo eleitoral, os valores até não são tão exorbitantes se nós considerarmos o tamanho da União. No entanto, o que está ocorrendo? Um deputado federal tem direito de receber R$2.300.000. O cara que concorre na chapa com ele, do mesmo partido, não recebe nada. Então, a disputa interna dentro do partido entre o deputado federal com mandato e aquele que está pleiteando é totalmente imoral, porque um tem dinheiro público para se eleger, o outro não. O outro tem que buscar recurso e justificar, e ainda participar de uma prestação de conta, que é um absurdo para que qualquer candidato que não tenha dinheiro para ter bons advogados e bom contador, possa fazer a campanha. Mesmo que ele não gaste nada, ele vai ter que gastar um bom dinheiro para fazer prestação de contas. O outro problema são as cotas raciais e a cota das mulheres. Eu tive um caso agora emblemático no Ceará, do deputado Júlio César, que era candidato a prefeito de Maracanaú. Até o Supremo falar das cotas raciais, ele era branco. Depois que o Supremo estabeleceu as cotas raciais, ele virou preto.
E aí ele passou a ter direito de receber mais dinheiro do partido dele a nível nacional, e isso está sendo, inclusive, objeto de investigação pela Justiça do Ceará. Então, as cotas, elas querem, de um lado, ajudar, mas, por outro, elas prejudicam. Por quê? Os partidos têm que lançar uma vez e meia o número de vagas. Vamos pegar Goiás, que tem 22 deputados... Não, desculpa. Tem 14 deputados federais, se não me falha a memória. Pode lançar 21 candidatos. Isso se você tirar um terço para a cota racial, um terço para a cota de mulher, sobra um terço para os demais. E aí como fica a chapa se o partido tem que concorrer único? Segundo, você achar pessoas de cor preta que queira ser candidato e mulher que queira ser candidato, tem que ser a laço. Quem administra partido sabe disso. Então não adianta querer ilusão de que é a cota racial. Com relação à mudança e que a lei defina bem claro as situações, os TREs adotam e os juízes eleitorais entendimentos divergentes, que muitas vezes, quando chega no TSE, já causou um prejuízo irreparável para o candidato. Então é preciso que nos principais temas haja unificação de entendimento. Eu vou te dar um bom exemplo. Eu tenho um caso emblemático do Ceará, da cidade de Jardim. Em 2002, um candidato, um prefeito, criticou fortemente um candidato que falou no palanque, que era secretário de saúde. Ele foi condenado por crime de opinião a 1 ano de cadeia. Desculpa, a 2 anos de cadeia. E mais por agravante, mais 6 meses. Com isso, pela lei da ficha limpa, num fato que ele cometeu crime de opinião em 2002, em 2020 ele estava inelegível e vai ficar até 2028. Olha que absurdo uma situação dessa. Uma crítica de campanha gerou uma inelegibilidade, enquanto que um safado ladrão como o senhor Luiz Inácio agora está sendo absolvido e provavelmente, como disse o ministro Gilmar Mendes, ainda vai pleitear danos morais que a viúva vai ter que pagar. Lamentavelmente, é essa a situação que nós vivemos. Então, me parece que precisa fazer mudanças no Código Eleitoral e eu estou junto com o presidente Arthur Lira. Precisamos mudar a legislação eleitoral. Eu vou dar um exemplo que ninguém está falando, Silvestre. Hoje não há fiscalização no processo de votação. Mas não de apuração. Não existe norma para garantir ao candidato a legitimidade da apuração. Só quem pode reclamar são os partidos. Aí vamos dar um exemplo, o seguinte: um determinado partido elege o deputado federal que é presidente do partido. E outro candidato que teria chance foi, vamos supor, garfado nos votos, caso isso aconteça, ele não pode reclamar do processo eleitoral, porque ele não tem legitimidade para apresentar reclamação contra a fraude da eleição. Só o partido. Qual é a possibilidade do partido questionar a fraude eleitoral se o presidente vier a ser prejudicado? Então, é preciso que haja bom senso na legislação eleitoral. E eu ainda vou mais, Wilson. Eu acho que a Câmara poderia aprovar e acabar com a justiça eleitoral e criar varas especializadas e turmas especializadas nos tribunais de justiça, e caberia ao STJ ter uma turma especializada na matéria eleitoral e acabar com essa fortuna e com esse monstro que é hoje a justiça eleitoral. Então, doutor Paulo, uma última pergunta, pegando novamente o seu gancho aí, é o seguinte: o senhor acredita, honestamente, que há a possibilidade da justiça eleitoral, que é uma casta de privilégio, o judiciário brasileiro, acabar ou extinguir ou remanejar esse tribunal? Eu vou dar um exemplo que eu conheço muito bem, Brasília, é a sede monumental do TRE de Brasília. Ela fica de frente para o Palácio do Buriti, uma coisa de mármore maravilhosa, bem na entrada da esplanada, em frente, o principal monumento de Brasília, que é o JK, em homenagem ao fundador de Brasília, o ex-presidente Juscelino Kubitschek. Então, é o ano todo aquele negócio lá, um silêncio parado. Eu fico imaginando, todas as vezes que eu passo lá, eu me pergunto, gente, mas isso aqui deve custar uma fortuna. E não tem nenhum sentido prático, porque Brasília, como todo mundo sabe,
o Distrito Federal é uma cidade-estado. Então, minha pergunta, um tanto irônica para o senhor acredita honestamente que vai mudar isso aí? A galinha... Com certeza. Veja o seguinte, basta vontade política. Por quê? A Justiça Eleitoral não tem juiz concursado, não tem ministros nomeado vitalício. Vamos pegar, o juiz eleitoral é normalmente o juiz da comarca, um dos juízes da comarca. Então não há problema, ele já está empregado. Os TREs é composto por 3 desembargadores, um representante do Ministério Público, um representante do juiz e um representante dos advogados. 2 representantes dos advogados. Esses têm mandato só de 2 anos, nós não teríamos grandes problemas. O TSE é da mesma forma, são 3 ministros do Supremo, 2 do STJ e 2 da classe dos advogados ou do Ministério Público. Com isso, terminados os mandatos, nós não teríamos problema. Os servidores da Justiça Eleitorais concursados, aqueles concursados, passariam para a Justiça Comum para atuarem nas varas especializadas da Justiça Eleitoral. E nos tribunais, teria as turmas com 5 membros, faria a mesma composição, só que nós não teríamos que ter todo esse aparato, como você falou, do prédio do TRE. Ele é muito bonito por fora, mas aí deixa eu defender o TRE. Por dentro ele é muito simples, tá certo? Foi uma obra faraônica para destacar na esplanada dos ministérios, mas que por dentro ele é simples e não é dos que gastam mais. Agora, nós temos tribunais regionais que vivem em situações precárias e temos outros suntuosos. Então, não dá para você ter uma justiça eleitoral apenas para fazer cadastro eleitoral, para fazer as eleições, usando a mesma máquina do Poder Judiciário, paralelamente. Para que isso? Se o cadastro eleitoral hoje é eletrônico e a Justiça Eleitoral não vir dizendo que a urna é garantida, então o cadastro eletrônico também é garantido. Então, para que nós termos esse custo extra, se tudo isso pode ser feito pela Justiça Comum com varas especializadas? Vamos dar um bom exemplo. As varas especializadas nos crimes de colarinho branco têm dado um grande efeito no país e nem por isso precisou criar a Justiça do colarinho branco. Ok, chegamos mais um final aqui, um bate-papo com o doutor Paulo Goiás. Falamos hoje sobre o custo e as mudanças dentro da legislação eleitoral proposta pelo presidente da Câmara, Arthur Lira. Ele quer unificar aí essa linguagem dos tribunais regionais que tem criado um transtorno muito grande para quem é candidato. Doutor Paulo, muito obrigado aí por mais uma vez ter colaborado conosco nesse bate-papo, levando esclarecimentos a todos nós que, de uma certa forma, somos contribuintes e pagamos essa justiça. Obrigado ao senhor pela oportunidade aqui. aqui. Sempre que precisar, e é sempre um prazer estar com você, Wilson, com a sua equipe e principalmente com a sua audiência, que tem demonstrado ser boa, e eu tenho tido repercussões de colegas me ligando. Já teve até um amigo que me ligou criticando do meu quadro da bandeira do Brasil do Ceará. Diz que ela é muito ostensiva e tira um pouco a minha imagem. Eu até fiquei de analisar isso. E aí eu quero te dizer o seguinte, estou sempre à disposição. Ok, chegamos mais um final do nosso bate-papo. Lembrando a todos, inscreva-se no nosso canal, dê seu like, participe das nossas redes sociais e espero encontrá-los novamente. E o Hoje News novamente agradece a sua participação. Até!